A gasolina está muito cara no Brasil e existem inúmeros fatores que levam a isso. Quer saber? Fica no vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou Felipe Alcântara e esse é o Ponto Crítico. Bom, como vocês sabem, né, esse é um dos assuntos mais falados do Brasil aí nos últimos dias e meses, que é o preço da gasolina, né? Ele disparou aí em 2020 para 2021 e as pessoas estão comentando muito, porque isso afeta a vida de todo mundo, né? Tanto quem tem carro como quem não tem carro, porque o preço da gasolina afeta o preço das mercadorias nos supermercados, né? Por causa de uma característica típica da infraestrutura do Brasil. E existem motivos para isso, né? Motivos de longo prazo, antigos, estruturais, e motivos de curto prazo, conjunturais, recentes, né? Bom, e antes de eu explicar para vocês os motivos aí estruturais e conjunturais, eu preciso falar para vocês que a gasolina, como que é a composição da gasolina que a gente consome, né? A gasolina que sai da refinaria, ela é chamada gasolina pura ou gasolina tipo A, né? Depois ela é adicionada o álcool. E aí ela vira a gasolina tipo C, que é a que a gente consome nos carros. E assim, quando se fala de problemas estruturais que fazem com que a gasolina tenha um preço muito alto, hoje em alguns lugares ela está batendo 5,30, né, até quase R$ 6 o litro. No caso de problemas estruturais, a gente tem alguns fatores. Por exemplo, a questão da infraestrutura brasileira de distribuição de combustíveis ser toda concentrada em rodovias, ou seja, em estradas. Isso faz com que encareça o produto porque os caminhões, as carretas que transportam combustível, pagam pedágios, né? Que são muito caras no Brasil, são muitos pedágios. Isso encarece o preço final da gasolina, tem os impostos, tem a questão do salário, do valor que se paga ao motorista de caminhão, né? Tudo um conjunto de fatores, todo um conjunto de fatores que contribui para que a gasolina fique cara. Esse é um fator estrutural, ou seja, a alta concentração de distribuição nas estradas. O Brasil foca muito em distribuição por estradas. Outro fator estrutural aí do Brasil é a questão da carga tributária, né? Então há uma carga tributária elevada em cima do combustível, tanto de nível federal quanto de nível estadual, que, né, acaba pesando no preço do combustível aí, quase praticamente 40% ou mais do valor do combustível é de carga tributária. Outro fator estrutural também é que as nossas refinarias elas são velhas e elas não têm condição de refinar o nosso petróleo. Por isso, o que acontece? A gente historicamente importa uma parte de óleo, né, compra óleo de fora para poder ajudar no refino do nosso próprio óleo. E como é comprado em dólar, isso encarece também o valor, né? Então encarece o produto. Por isso, eu vou deixar até um vídeo do Paulo Giraldelli aqui na descrição, que ele fala sobre essa questão do petróleo também, da gasolina, né? Aí vocês assistam, que é bom para complementar e ajudar aí também no entendimento. Já as causas recentes, né, tem duas importantíssimas. Quais são elas? A questão da paridade com o dólar, né? O que significa isso? A partir de 2018, a Petrobras passou a atrelar a venda do petróleo ao mercado internacional. Então, ao valor que é vendido internacionalmente. Então, se o barril do petróleo sobe, o preço do petróleo da Petrobras também vai subir, porque é a paridade com o dólar. Se baixa, também baixa. E o outro fator que piora a situação ainda é a questão do dólar estar muito caro, né? Tá batendo quase R$ 6. Como o Brasil precisa importar o óleo e também precisa importar insumos para poder refinar o combustível, essa importação é feita em dólar e encarece muito o valor da gasolina no Brasil, essa importação, né? Então, em nível conjuntural, a variação do dólar afeta bastante aí a nossa vida como um todo, né? Mas especificamente isso, né? E como resolver as questões de longo prazo, estruturais? Primeiramente, diversificar a distribuição. Então, parar de depender tanto de estrada e focar em construção de oleodutos para distribuir. Isso baratearia muito o valor do combustível. Outra coisa, construir refinarias modernas
e espalhar essas refinarias pelo Brasil. Uma quantidade maior de refinarias. O Brasil tem poucas refinarias e boa parte delas são muito antigas. Então, construir mais e espalhar essas refinarias. Outra coisa, focar em desenvolvimento de ferrovias, né, criação de ferrovias e reativar ferrovias para diversificar também a distribuição. Um outro fator, começar a investir em combustíveis renováveis, né, energia renovável, outras fontes de energia. Por isso eu vou deixar aqui no card para vocês, ou aqui, né, desse lado, um vídeo que eu fiz sobre o petróleo, né, sobre as energias renováveis, para vocês assistirem, que pode ajudar vocês também. Então, tudo isso são fatores que a gente pode levar em consideração para resolver os problemas estruturais. E os problemas a curto prazo, recentes, né, conjunturais? Como resolver? Bom, é um pouco difícil também, né, resolver essa questão, mas pode-se fazer um acordo entre o governo federal e o governo estadual para poder tentar reduzir a carga tributária. É um pouco difícil, principalmente em situação de crise, né, que afeta bastante a economia, e os governos passam a depender muito da carga tributária, mas se pode tentar negociar, né, fazer uma política aí de redução de carga tributária. Outra coisa, ter uma política governamental mais estável e de investimentos, né, para atrair investimentos internacionais também. Né? Por quê? O dólar tá caro porque falta dólar na economia brasileira. Por quê? Porque ninguém tá querendo mais investir no Brasil. Então tá tirando o dólar da economia brasileira e o dólar encarece. Então, para baratear o dólar, né, dentro dessa concepção que a gente tem de economia, que a economia, ou essa realidade de economia que a gente tem, que é a economia capitalista, tentar baratear o dólar só dessa forma, a curto prazo, né? Que é tentar trazer investimentos e tentar injetar dinheiro, dólar, na economia brasileira a partir de investimentos internacionais, para baratear. Só que como o Brasil não está sendo alvo de investimentos, está diminuindo muito, isso afeta a nossa economia. Então, tentar mexer na carga tributária, tentar ter uma política econômica mais estável, menos polêmica, para poder fazer com que os investimentos voltem aí para o Brasil. E o Brasil tenha poder de se inserir na economia de forma mais eficaz, né? E isso vai baratear automaticamente a importação de insumos, né? O melhor seria produzir os próprios insumos aqui, né? Aí já entra numa política estrutural de longo prazo, né? Seria muito mais barato produzir aqui, mas como é questões conjunturais, seriam essas as alternativas. É um pouco difícil, realmente é difícil, mas não acredito que seja impossível, né? Compreendem, gente? Então é um conjunto aí, né, de fatores estruturais e conjunturais, históricos e recentes, que contribuíram, né, para o aumento da gasolina, para termos uma gasolina tão cara, né? Não é a mais cara do mundo, mas é uma das mais caras, né? E eu vou deixar uma tabela de preços para vocês verem aqui na descrição também, né, a tabela de preços da Petrobras. E vocês vão ver que o Rio de Janeiro, principalmente, é a região o estado mais caro, onde a gasolina é mais cara, muito por causa dos impostos também. Né? Aí vocês vão dar uma olhada, deem uma olhada na tabela de preços, vocês vão ver que de 2020 para 2021 aumentou muito a gasolina. E aí eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo quanto está o valor da gasolina aí na cidade de vocês. Comentem aí embaixo, né? Coloque o valor aí para eu saber, beleza? Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.